Atenção. Vamos entrar agora. Estamos passando a vinheta, assim que acabar a vinheta. Me avisa para entrar, então. Pode entrar. Boa tarde a todas e a todos. Nós vamos iniciar aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, hoje de uma forma virtual, o nosso ato solene em defesa, em homenagem e também, ao mesmo tempo, em defesa da Cinemateca Brasileira, que é uma instituição importante de preservação, de restauro e de divulgação do cinema brasileiro, da cinematografia brasileira. Enfim, é um espaço cultural, um espaço que pertence ao governo federal, mas que, no momento, é um espaço abandonado, né, que não está recebendo devido cuidado orçamentário. Nós estamos vivendo uma grande crise na Cinemateca brasileira. Ontem foi realizado um ato importante em defesa dessa instituição, que foi formada nos anos 40, em 1946, e teve a participação na sua formação de grandes intelectuais, como Antônio Cândido. Nós temos aqui o Décio de Almeida Prado, o Paulo Emílio Salles, né? Então, ela tem todo um histórico e ela preserva toda a memória do cinema brasileiro, né? Que é um cinema que tem uma grande produção, riquíssima, com repercussão internacional. Então, é um patrimônio do povo brasileiro que tem que ser financiado pelo governo federal, esse patrimônio. Está na lei, né? Na Constituição Federal, lá existe um capítulo da cultura que obriga o poder público a financiar, né, o nosso patrimônio cultural e histórico. E é um momento difícil, a nossa Cinemateca está totalmente abandonada, sem financiamento, vítima de um jogo de empurra, né? Mas, sobretudo, nós entendemos que o momento que nós vivemos é um momento difícil de ataque à cultura, ao ensino, à pesquisa, à ciência. O governo federal, o governo Bolsonaro, tem feito esse movimento de destruição da cultura, de atacar os artistas, professores, pesquisa, ensino. É um momento de crise e nós não podemos permitir que isso aconteça, sobretudo nessa instituição histórica e importante para a memória do povo brasileiro. Então, nós estamos aqui com várias pessoas já participando. Eu vou já passar a palavra. No final da nossa audiência, nós faremos encaminhamentos aqui ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual. Esse ato ele terá aqui um resultado prático no final. E quem tiver proposta pode fazer já durante a sua fala, tá bom? Então, eu vou começar, porque tem várias pessoas para falar. A ideia é que cada pessoa fale 4 minutos, 5 minutos, para que todos tenham a oportunidade de se manifestar. Nós estamos ao vivo pela TV Alesp, pela TV Assembleia, que é uma TV pública, e toda a rede aqui da Assembleia Legislativa, pelo YouTube, pelas nossas redes sociais. Então, eu vou passar a palavra, primeiramente, para o professor da ECA, Matheus Araújo. Matheus. Tem que liberar o microfone do Matheus. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo Agora bem? Sim. Sim, boa tarde a todos. Queria agradecer à Alesp, à TV Alesp, ao mandato do deputado Carlos Gianazzi pela oportunidade de estar aqui, exprimindo, como muitas pessoas farão, uma exigência da cidadania brasileira, uma exigência de que se restabeleça urgentemente o fluxo de investimento e de custeio das diversas funções, né, pelas quais a Cinemateca Brasileira é responsável, para que se normalize, portanto, um funcionamento da Cinemateca capaz de garantir que ela retome suas funções a contento. Né? Eu me ocupo de audiovisual, ensino História e Teoria do Cinema na ECA, Escola de Comunicações da USP, então seria difícil exprimir a dívida de gratidão que eu tenho ao longo da minha vida profissional, né, ao longo dos anos todos de trabalho
com a questão do audiovisual em relação à Cinemateca Brasileira, né? Outros terão depoimentos mais precisos do que o meu em relação à história da Cinemateca, à situação do seu acervo, né? Ao conjunto de documentos audiovisuais, não só audiovisuais, escritos, aos livros, aos periódicos, aos manuscritos, aos datiloscritos, aos acervos pessoais de figuras eminentes da história do cinema brasileiro, da televisão brasileira, que estão lá depositados, né? Desmuta. Já desmutei. Mas, então, não vou descer a tecnicalidades aqui, vou tomar a liberdade de fazer um raciocínio por analogia para que as pessoas que não se ocupam especificamente, profissionalmente, do audiovisual, possam imaginar o risco que é perder esse acervo ou colocar em perigo um acervo como o da Cinemateca Brasileira. Imaginem, quem não é ligado ao cinema, imagine o que se passa com uma pessoa que tem um acidente, entra em coma e perde a memória. Quando ela sai do coma e volta à sua vida normal, ela não sabe quem ela é, ela não sabe como se chama, não sabe onde mora, não sabe quem é o seu cônjuge, não sabe quem são seus pais, não sabe quem são seus filhos, não sabe como agiu no ano passado, onde estava há 10 anos, o que ela fez da sua vida, o que ela tem sido ao longo dos anos. Então, não tem nenhuma condição de seguir vivendo e de estabelecer uma continuidade com o que ela foi. É uma tragédia individual. Imaginem isso na escala de um país. É mais ou menos isso o que acontece com um país que perde o seu patrimônio audiovisual. Ele não sabe mais o modo como ele se representou, as imagens que produziu de si mesmo, os sons que produziu de si mesmo. Então, é uma tragédia civilizacional. Eu me contentarei em sugerir essa analogia, espero que ela sensibilize as pessoas que não são do setor. Outras pessoas falarão melhor do que eu sobre a vida, a história da Cinemateca. É isso. Muito obrigado pela ocasião. Passo a palavra, então, a quem me sucederá. Ouvindo, Marcelo, agora sim. Marcelo, só antes de você falar, tem aqui a foto do nosso evento em 2002, né, com o Rogério Duarte e com o Ali Salomão, quando nós fizemos uma homenagem ao Torquato Neto. A palavra tem que liberar o microfone do Marcelo. Quem libera? Ele mesmo. Pronto. Ok, acho que vocês me ouvem agora. Agora sim, puxa, Marcelo. Deputado Carlos Gianazzi, um deputado realmente tropicalista, né? Que convidou aí Rogério Duarte, homenageou o Torquato Neto, que legal. Obrigado pelo convite, a Lesp, é muito importante estar aqui com vocês, fazer a defesa da Cinemateca. Eu não venho do cinema, eu venho do vídeo, eu venho de uma geração, anos 80, comecei com o vídeo, e por incrível que pareça, o trabalho que a gente fez em vídeo nos anos 80, hoje se constitui um pequeno acervo. E todo ano, 3 ou 4 filmes nos procuram, acessando esse pequeno acervo, para dar conta das imagens dos anos 80. E eu, por volta do ano 2000, comecei a fazer documentários que usam arquivo, e, claro, fui levado à Cinemateca. E aí sim tive a noção do que é um grande acervo, o grande mais importante acervo que nós temos do audiovisual no Brasil. E fazendo os filmes de arquivo, claro, você vai sendo remetido à TV Globo, tem um acervo da TV Globo, uma maravilha, ou da TV Cultura, muito importante, mas nada tem a dimensão e a importância do acervo da Cinemateca Brasileira. Nada chega aos pés desse acervo. E continuando fazendo esses filmes, algumas vezes eu tenho sido remetido também a pesquisar fora do país. E aí, principalmente no norte, no hemisfério norte, Estados Unidos, países da Europa, você vai se dando conta da importância
que esses acervos audiovisuais têm. No meu último filme agora, pesquisei na China, o personagem é um brasileiro que viveu 20 anos na China, e é igual. As cinematecas, os acervos públicos audiovisuais têm uma importância estratégica. E aí, o exemplo talvez mais importante é a Biblioteca do Congresso americano, que fica no Congresso, a mais antiga biblioteca e o maior acervo audiovisual norte-americano é a Biblioteca do Congresso. Quer dizer, aí acho que a gente tem um pouco a dimensão do que significa o patrimônio audiovisual para os norte-americanos. Isso não é diferente em outros lugares do mundo. Então, tudo que eu posso dizer é que é nossa obrigação fazer a defesa desse acervo. Ele é muito importante para a nossa memória. Se a gente se preocupa com o país, com a nossa história, a gente tem que salvar a Cinemateca. Basicamente é isso. Obrigado, Marcelo Machado. Eu vou passar a palavra agora para a Clara, representando o Conselho Mirim, aqui é o apoio das crianças da cidade de São Paulo, da Rede Municipal de São Paulo, à Cinemateca, mas antes eu quero só registrar já a presença da Petra Costa, do Luiz Carlos Barreto, do Calil, o Eduardo Jorge chegou aqui, a Cíntia, que eu já tinha anunciado, a Eliana Barcelos, a Roseli, né, as pessoas estão chegando, e também dizer que essa audiência pública de hoje, essa sessão solene, esse ato em defesa, em homenagem da Cinemateca, foi uma proposta coletiva de vários grupos, uma frente ampla, na verdade, que se reúne na Vila Mariana, que propôs a organização desse evento. Então, eu quero passar a palavra para a Clara, representando o Conselho Mirim, lá do mandato do vereador Celso Gianazzi. Clara, com você a palavra. Consegue ouvir isso? Consigo. Boa tarde, eu me chamo Clara, tenho 11 anos, e eu tive a oportunidade de participar do Conselho Mirim, e eu sei que muitas crianças não têm essa oportunidade, então por isso eu agradeço por essa oportunidade de falar o que eu penso. Então, obrigada. Através da cultura, aprendemos sobre arte, política, educação e culturas de outros lugares e também sobre vários temas como respeito à diversidade. Para as crianças, a cultura é essencial na formação educacional. Sempre tive a oportunidade de ir ao teatro, cinema, shows, exposições de arte, e tudo isso me ajudou a formar a minha opinião e as minhas preferências. Mas, infelizmente, muitas crianças não têm acesso à diversidade cultural. E ainda por cima, o Brasil é uma vergonha em relação à cultura, pois nosso país não tem um ministério, e sim uma secretaria. Eu aprendo bastante com a minha família. Por exemplo, as músicas que eu gosto de escutar, tive influência dos meus pais e avós, como gostar de MPB. Na minha escola também aprendemos bastante sobre a cultura do nosso país. Por exemplo, aprendi a dançar jongo, coco e capoeira. Estudo em uma escola pública. E na minha escola também aprendi a tocar alguns instrumentos de percussão. Tenho aula de música lá. Acredito a importância Acredito que é importante a criança ter espaço para produzir e criar cultura. Como, por exemplo, Criolo, que nasceu na periferia e cria letras de música sobre problemas sociais. Também tem Edgar, que é um cantor que faz suas próprias roupas com materiais recicláveis e criou seu próprio estilo musical. Nesta pandemia, observo o quanto a cultura está sendo prejudicada. Sempre vou ao SESC, cinema e sinto falta de frequentar esses espaços. Como está a situação de vários artistas nesse período? Conheci um casal de contadores de histórias que faziam apresentações no SESC e hoje estão sem renda.
Ainda bem que temos a arte, porque ela faz parte da minha rotina nessa quarentena. Ouço música, assisto filmes, vi algumas lives, danço, isso me faz relaxar nesse momento difícil. Assisti ontem a reportagem sobre a situação precária que da Cinemateca e fiquei chateada. Então tive a ideia de fazer uma vaquinha virtual para ajudar com essas contas para a Cinemateca. Mas mesmo assim fica difícil, porque são muitas dívidas e não podemos perder esse espaço tão importante. Já tem tempo que a Cinemateca brasileira está endividada, mas desde o governo Bolsonaro assumiu a presidência, tudo piorou. Há mais ou menos 5 meses, a Cinemateca não paga a conta de luz, que é para a conservação dos filmes. Não é só isso, tem muitos outros problemas, mas este é o mais grave no momento. Também não é só a Cinemateca que está passando por um momento difícil. O Museu Afro também teve um corte de cerca de R$1 milhão. E estes são apenas 2 de muitos museus que estão passando por um momento difícil. Fora Bolsonaro! Obrigado, Clara. Valeu. Boa iniciativa essa da vaquinha virtual, mas a gente vai cobrar do governo federal. O governo federal é obrigado a financiar a Cinemateca. Bom, obrigado a você e ao Conselho Mirim pela participação. Vou passar a palavra, então, para a Tata Amaral. Tata, com você. Aqui. Oi, boa tarde, todo mundo. Muito obrigada pelo convite para estar aqui com vocês, né, falando da nossa Cinemateca. E obrigada pela iniciativa, Carlos Gianazzi, muito bacana você nos acolher aqui. Acho que essa imagem, né, que o Matheus trouxe do coma é muito importante mesmo, e acho que sensibiliza todo mundo, né, a ideia de que a gente não pode perder a nossa memória de forma alguma. E acho que o Marcelo trouxe exemplos lindíssimos, né, da riqueza do acervo que a gente tem lá, dessa instituição que está desde a década de 40 armazenando, recolhendo o nosso audiovisual, a memória do Brasil, da sociedade brasileira e as produções, né, que a gente realizou. E eu pouco posso acrescentar, a não ser do ponto de vista de uma realizadora, o fato de que há quase 2 décadas a gente vem realizando para a Cinemateca o que a gente chama de depósito legal, que é cada filme, cada obra produzida com recurso público, a gente tem como contrapartida depositar na Cinemateca essas obras em condições... eles fazem um laudo para ver as condições para testar as condições do material que a gente deposita, para que a Cinemateca cuide dessas obras, para que ela mantenha essas obras, para que essas obras fiquem para a vida do Brasil, para a posteridade do Brasil, para a nossa cultura, para ter acesso, etc. e tal. Além disso, né, ou seja, das últimas décadas, a Cinemateca tem praticamente tudo o que foi feito em termos de audiovisual. Programas de televisão, cinema, games, enfim, tudo que vocês podem imaginar. Então, é um acervo da maior importância da produção recente, né? Sem contar da produção anterior. Além disso, eu recentemente passei por um problema, o ano passado, né? Eu realizei uma série chamada As Protagonistas, que conta a história do audiovisual brasileiro a partir da produção das mulheres. E eu senti muita dificuldade com a acesso aos filmes que estavam lá depositados. Por quê? Porque esses filmes, a Cinemateca já estava com poucos recursos, a Cinemateca não conseguiu restaurar e digitalizar a maior parte dos filmes que estão lá, mas que não estão acessíveis.
Então, tem uma outra função importante também, acrescentando ao que já foi dito lindamente por quem me precedeu, é a necessidade desse arquivo estar ativado, ele está disponível para pesquisa e disponível para o desfrute das pessoas, né? Para que as pessoas possam assistir, possam conhecer o arquivo através de recortes, por exemplo, como esse, né? Os filmes das mulheres cineastas brasileiras. E a Cinemateca Brasileira, a gente sabe, né, e quem frequenta sabe que quem frequenta não são só os cineastas, que ela tem 2 salas incrivelmente restauradas e com excelentes condições de exibição. Sempre, dos últimos anos, das últimas décadas, a Cinemateca tem realizado mostras e eventos e festivais importantíssimos, ativando, né, não só esse acervo, como os acervos recentes. E tem um espaço incrível, maravilhoso, de projeção ao ar livre, tem um parque, quer dizer, é um lugar absolutamente gratuito, público, que está lá para nosso desfrute, sem contar o acervo que o Marcelo também detalhou, né? Então, esse lugar incrível que é público, quer dizer, eu queria chamar a atenção para o sentido público desse acervo. Ele não é nosso, não é meu, né? Os filmes que estão lá eu fiz, mas são filmes dos brasileiros, da sociedade brasileira. O acervo é público e é responsabilidade do poder público manter esse acervo, que é nosso. Ele é da maior importância, ele é da cultura brasileira. E eu gostei muito quando a Clara chamou atenção para o fato da conta de luz. Né, eu conversei um pouquinho antes, né, de entrar aqui com vocês, com a minha amiga Eloá Chouzal, que é uma pesquisadora com quem eu trabalho, que é a pessoa que está... ela trabalhou também, né, com o Marcelo. Quando o pesquisador entra em campo, é ele que vai na Cinemateca pesquisar, ele que faz a interface, né, com o acervo, com o que está lá guardado, com a maneira como está guardado e tal. Quero chamar a atenção também, um parênteses, para o fato de que muito do acervo da Cinemateca está digitalizado, a gente consegue acesso através da internet dos documentos, né, do acervo de documentos. A Eloá, ela tem também conversado, né, ela também é de um grupo Cinemateca Acesa, e ela tem conversado com alguns advogados que chamam a atenção também para o fato de que existe uma emergência nesse momento. A emergência é aquilo que a Clara chamou a atenção. Precisa pagar a conta de luz. Sem conta de luz, aquele acervo pode entrar em combustão, como está escrito, inclusive, no manifesto, né, um acervo de nitrato. Aquilo ali precisa ser cuidado diariamente. Não é um negócio que você guarda e volta lá daqui a um mês, sabe? Nitrato é uma coisa que, sem refrigeração, ele pode queimar. E queimar é jogar no lixo um patrimônio público da sociedade brasileira. Então, tem uma questão emergencial, que é essa conta de luz, que precisa ser associada, porque ela corre risco de ser cortada a semana que vem, sei lá, e não pode ser cortada a semana que vem. Então, precisa, quem tiver nesse momento, eu não sei se é a União ou se ainda é a SERP, mas é preciso cuidar dessa conta de luz, negociar para simplesmente não ser cortada. E esse acervo precisa ser cuidado. Né? A União precisa ser responsabilizada por esse cuidado, porque a gente não pode perder de forma alguma o nosso patrimônio, a nossa história, as nossas imagens que tanto falam da nossa sociedade. Então, eu chamo a atenção para isso, para essa urgência, essa necessidade de negociação imediata dessa conta de luz, que é a UTI, digamos, né? Como ligar o doente nos aparelhos, isso precisa acontecer, e a gente precisa dessa Cinemateca funcionando para ela avançar na sua missão, que é de preservar e difundir o audiovisual brasileiro. Muito obrigada a todos. Obrigado, Tata Amaral. Só lembrando que
a nossa sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia, uma TV pública, e pela Rede Alesp, todo o sistema de comunicação da Assembleia Legislativa de São Paulo. Passar a palavra, então, agora para o Roberto Gervites. Libera o seu som, Roberto. Roberto, libera o seu som aí no seu computador. Você tem que liberar o seu som. Na parte inferior esquerda do quadro. Ele não liberou ainda. Ah, tá aqui. Aí, agora sim, Roberto. Não, cortou de novo, Roberto. Cortou o som. Libera o som de novo. Você tem que liberar o som no seu computador. Nós não estamos te ouvindo. Agora está ouvindo? Agora sim. Pronto, agora deu. Tá bom. Então, obrigado pelo convite. É um prazer estar fazendo parte de um debate nessa casa, que é uma casa da democracia, hoje tão ameaçada, né? E, eu escolhi falar fiz um recorte no que eu vou dizer, no que eu vou falar agora, em função de que esses debates cada um coloca um pedacinho, um tijolinho, e a gente faz um muro, né? E o que me parece hoje, além da questão da emergência que a Tata levantou muito bem, e que não é só de conta de luz, é o pagamento dos funcionários, é a contratação de bombeiros para a Cinemateca, é uma série de questões infraestruturais que a Cinemateca necessita urgentemente para continuar funcionando e para que o acervo e os equipamentos que estão lá dentro não corram nenhum risco. Isso é uma questão fundamental. O governo hoje está entrando numa discussão institucional se vai continuar o S, se vai continuar com a Fundação Roquete Pinto, que veio gerindo a Cinemateca até o final do ano passado ou não. E você passar de uma OS, de uma organização social, que era a Fundação Roquete Pinto, para uma gestão governamental, pode se arrastar por meses essa discussão. E o processo também é demorado. Então, eu acho que, nesse momento, é urgente injetar recursos na Cinemateca, talvez até criando um contrato temporário com a Fundação Roquete Pinto, até que as coisas sejam, vamos dizer, transferidas, para que a Cinemateca não se paralise, né? Quer dizer, tem funcionários, hoje está tendo crowdfunding para ajudar os funcionários a viver, tá certo? E eu convoco aqui a todos para que deem a sua... Eu sei que é um papel do Estado, mas a gente sabe do governo, e a gente sabe que governo que está aí, né? Então, existe uma situação emergencial e eu apelo para a consciência de todos nós para conseguir segurar um pouco essa condição de vida dos funcionários que são abnegados, que estão lá lutando há anos para não deixar morrer a Cinemateca. O fato é que a crise da Cinemateca se arrasta há 7 anos, né? Ela não começou agora, ela vem de muito tempo. E essa crise veio se aprofundando, né? Essa crise expressa o descaso da sociedade brasileira e dos partidos e dos governos sucessivos para com a cultura brasileira, né? A nossa memória, a nossa identidade, né? Quer dizer, onde a Cinemateca é uma caixa de ressonância do nosso imaginário, das nossas formas de ser, dos nossos sonhos, das nossas decepções, das nossas frustrações. Está tudo ali, desde do final do século XIX até hoje, passando pelos grandes ciclos do cinema brasileiro, né? Então, eu acho que, voltando ao tema sobre o qual eu queria falar, eu gostaria de falar o seguinte: a Cinemateca, como disse a Tata, ela pertence a todos nós, a sociedade brasileira. Mas acontece que nós não estamos sendo responsáveis com a Cinemateca brasileira. Nós não estamos cuidando da Cinemateca brasileira como a gente deveria de cuidar. E nós deixamos a situação chegar a esse ponto. Nós não nos mobilizamos para agir devidamente, para interferir nesse processo de destruição
que veio se verificando e que ganhou grande aceleração nos últimos 2 anos. Né? A manifestação que houve ontem, promovida pela PACE, ela é uma manifestação que foi presencial porque a gente queria sair do mundo do papel, a gente queria sair do mundo fechado das assinaturas, das petições, a gente sentiu necessidade de fazer uma manifestação presencial para que as pessoas vissem, para que tivesse visibilidade, né? Então, a sociedade brasileira, seus diferentes segmentos, eu acho que até o momento os nossos colegas que vieram antes deixaram bem claro o papel de uma cinemateca, a importância de uma cinemateca e a função de uma cinemateca, que eu acho que muita gente não conhece, mas o fato é que a sociedade brasileira, nos seus diferentes segmentos e setores, não se responsabilizou pela cinemateca. Ela ficou jogada, ela ficou atirada. É isso que aconteceu. A gente foi assistindo a um processo progressivo de deterioração das condições da cinemateca, que na década passada era um lugar de excelência. A cinemateca era um local de excelência. Foi considerada uma das 4 mais importantes cinematecas de restauro do mundo. E não é à toa que o manifesto de ontem teve a assinatura de importantíssimos entidades internacionais e nacionais, né? Quer dizer, Festival de Cannes, Festival de Berlim, Cinemateca de Bolonha, Cinemateca da Espanha, o mundo inteiro se mobiliza para salvar a Cinemateca. Por quê? Porque eles sabem da riqueza que existe nessa Cinemateca e do trabalho maravilhoso que foi desenvolvido na década passada, né? Então, eu acho, a minha fala, ela veio para frisar essa questão, é de que nós cineastas e nós, sociedade civil, temos que cuidar das nossas entidades e instituições. A gente não pode deixar essas coisas, o governo cuida, a gente votou, o governo vai cuidar. Isso não é assim. As coisas não são desse jeito, né? Eu acho que a nova república, depois de uma grande luta pela redemocratização, a grande república assistiu a uma individualização brutal da sociedade brasileira, né? Quer dizer, a gente foi se individualizando cada vez mais. Hoje a sociedade brasileira é totalmente atomizada, é uma sociedade que tem uma dificuldade muito grande de se organizar para se manifestar e para realizar coisas coletivamente. Então, eu vejo que esse momento dessa crise enorme, ele é um chamamento para que a gente volte a olhar para a Cinemateca, para que a gente volte a se unir para defender uma instituição de fundamental importância na sociedade brasileira. Eu acho que isso, para mim, é a coisa mais importante. E eu acho também que quando a gente conseguir, porque a gente vai conseguir, isso não vai ficar assim. A Cinemateca não vai morrer. Nós vamos lutar até o último momento para que isso não aconteça. E quando isso acontecer, a gente tem que estreitar os laços da Cinemateca com a comunidade cinematográfica, coisa que também ocorreu, quer dizer, as sucessivas direções da Cinemateca brasileira, isso também desde da primeira década do século, isso aconteceu, elas se distanciaram da classe cinematográfica. E a classe cinematográfica tem que estar informada e tem que saber de tudo que está ocorrendo lá dentro e tem que participar do que está ocorrendo lá dentro através de representantes indicados por suas entidades. Então, eu acho que a minha questão hoje, em função de todos os membros que estão aqui para falar, os colegas que estão aqui para falar, é frisar essa responsabilidade civil, essa responsabilidade civil de cuidar de uma instituição e de torná-la democrática também, para que a gente possa entender o que está acontecendo lá dentro e possa... A gente, não só a comunidade cinematográfica, devo dizer, a sociedade brasileira tem que saber o que acontece dentro de uma instituição que pertence a essa sociedade como um todo. Então, a minha fala se encerra por aqui e vamos em frente, que tem muita gente para falar, mas é isso. Muito obrigado, Roberto, obrigado. Vou chamar agora, né, o Luiz Carlos Barreto, que é uma lenda viva do cinema brasileiro, um patrimônio do cinema brasileiro. Barreto, você está ouvindo a gente? Consegue ouvir? Você libera o seu som? Eu preciso que você libere o seu microfone.
Barreto, você pode agora sim. Tá ligado? Agora sim, ótimo. Tá me ouvindo? Bom, o negócio, o Roberto, como se diz um pouco na gíria malandro, bateu minha carteira, porque eu exatamente ia começar e vou começar repisando que a crise da Cinemateca não é de agora. Essa Cinemateca está em crise desde o partir dos começos dos anos do século XXI, exatamente até os anos 90, essa Cinemateca funcionou com alguns graves crimes cometidos. Eu, por exemplo, e o Nelson Pereira tivemos um filme, meu Garrincha, Alegria do Povo, um negativo incendiado, destruído, incinerado pela Cinemateca de São Paulo, por essa Cinemateca, quando o diretor era, não me lembro, uma pessoa até eficiente e tal. Lá para as tantas, eles resolveram que o negativo do filme Rio 40 Graus e do Garrincha, Alegria do Povo, estava imprestável e destruíram sem comunicar, sem pedir permissão para a gente. O Nelson, inclusive, disse, Barreto, eu tinha como mandar isso para Los Angeles, porque o Scorsese, inclusive, estava interessado, já tinha recuperado um filme do Glauber, Deus e Diabo, e a gente tinha um acesso lá, podendo recuperar o negativo lá, destruíram. A crise da Cinemateca Nacional é geral, é uma crise. Nós estamos no pico dessa crise agora, porque a crise, nós estamos ameaçados da extinção da Cinemateca. Vamos dizer, a importância simbólica, tudo que já foi falado, é como diz o francês, ça va sans dire. A importância, não vou repisar nesse aspecto, né? A importância cultural, social da Cinemateca, mas ela tem uma importância nessa era digital, uma importância econômica, de bilhões de dólares estão depositados ali, porque com a digitalização, com o ambiente digital e as plataformas e a multiplicação dos meios de difusão, nós temos ali um patrimônio enorme para ser recuperado, para ser digitalizado, para voltar ao mercado. Tem uma importância econômica tão grande quanto a importância cultural e com a importância social da Cinemateca. Mas é preciso não é livrar a cara do atual governo, que não há como livrar, né, em matéria de política cultural. Mas também não vamos criminalizar. O governo atual não fez nada a respeito da Cinemateca, a não ser nomear a Regina, que ainda não disse não sei nem se ela ainda visitou a Cinemateca ou foi lá. Quando ela foi nomeada, eu fiz uma declaração para a Folha de São Paulo muito curta. O que você acha da nomeação da Regina? Eu disse, primeiro tinha pelo menos de perguntar a ela, antes de nomeá-la, quem é que dirigiu o Encoraçado Capelé, qual é o diretor do Encoraçado Potemkin. Se ela responder quem é o diretor, poderia ser nomeada. Muito bem, isso era uma butade, uma piadinha, né? Mas, na verdade, é o seguinte, o Hernani da Cinemateca aqui
do Rio, no MAN, também, que é uma cinemateca instalada num prédio em cima de um aterro do mar, o grau de umidade que vem ali dessa cinemateca está em cima de um aterro, em cima do mar. É um lugar mais inadequado. Chegou uma época que, aí, por acaso, um desses acasos, a diretora, na época, que era uma filha do Nascimento Brito, diretor proprietário do Jornal do Brasil, ela resolveu despejar o cinema lá de dentro, tirar tudo que era negativo. Correndo era governo Fernando Henrique. O Fernando Henrique, entendendo da dramaticidade do problema, autorizou o Arquivo Nacional de receber os negativos que estavam arquivados aqui na Cinemateca. Muito bem. Houve um convênio entre o governo municipal, era o César Maia na época, de entrar com uma quantia. O Fernando Henrique passou a ser a Casa da Moeda, onde está o Arquivo Nacional, são ligados na Casa Civil. E então, para garantir uma participação maior do governo, o governo vinculou isso de forma definitiva à Casa Civil e dotou de verbas e tudo. O governo municipal aqui ficou de entrar com 5 milhões para fazer uma contrapartida com o governo federal. Nunca botou esse dinheiro. Então, esse descaso com Cinemateca, o Hernani fez agora uma pesquisa, existe cerca de 1 milhão de rolos de negativos espalhados em diferentes arquivos no Brasil, em estado de deteriorização completa, irrecuperáveis, já vinagrados. Quando ele me deu este dado de 1 milhão de rolos, mais de 1 milhão de rolos, em estado de putrefação, vamos dizer, em último caso de degradação, eu procurei o Sérgio Saleitão, hoje secretário de Cultura aí, que estava como presidente da Ancine e, por conseguinte, também presidindo o Fundo Setorial do Audiovisual, que era abarrotado de dinheiro. E ele disse: ô Sérgio Saleitão, você poderia lançar uma linha de recuperação para as cinematecas, porque esse dado de 1 milhão de rolos aí, isso é um crime, deixar esse patrimônio todo cultural e econômico ir de água abaixo. Ele virou para mim e disse: Barreto, eu tenho que passar isso no Conselho Superior de Cinema. Falei: você acabou de destinar uma linha de 100 milhões de reais para jogos eletrônicos e agora você passou pelo Conselho Superior de Cinema para lançar essa linha? Não tinha passado. Para a Cinemateca, para a recuperação do acervo, ele tinha que consultar o Conselho Superior de Cinema. Vontade de não fazer. E até hoje não foi feita essa consulta. E o Fundo Setorial continua abarrotado. Tem mais de 1,5 bilhão de reais lá nos cofres na conta do Fundo Setorial do Audiovisual. Se pegasse 10% desse, destinasse às cinematecas principais
de Curitiba, de São Paulo, do Rio, e 150 milhões de reais dava para fazer a recuperação e digitalização de mais de 70% das matrizes que estão lá. Muito bem, esse é o panorama, porque é conhecida essa vocação do Brasil de não dar importância à sua própria memória. Nada no Brasil tem o valor histórico, totalmente um país do imediatismo, né? É um defeito cultural, isso é de um comportamento cultural, né? Esse descaso pela memória é conhecido. Os nossos museus estão todos caindo aos pedaços, né? E a Cinemateca está nesse contexto. Se nós não criarmos, eu acho que no momento a Cinemateca Nacional aí em São Paulo, se não fizer um acordo e um convênio imediato com a SPCine, porque São Paulo hoje é a capital cultural do Brasil, não é mais o Rio de Janeiro. Em matéria da cultura em geral, São Paulo é hoje a capital cultural do Brasil. E essa Cinemateca é a cinemateca mais importante da América Latina. Então, é preciso que o governo de São Paulo, tanto municipal quanto estadual, assuma essa Cinemateca. Apesar dela ser um órgão, a Cinemateca é um órgão do Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural Brasileiro. Esse convênio que foi feito com a Roquete Pinto, que foi feito, eu não tenho certeza, mas foi uma iniciativa do Sérgio Saleitão. Isso piorou, porque o que acontece? Esses funcionários não estariam sem receber se continuasse a Cinemateca ser um órgão do Instituto do Patrimônio Histórico, porque eles eram funcionários públicos, eles estavam na folha de pagamento da nação. Então, eles têm por orçamento, está lá no orçamento, o que foi feito do dinheiro, a Roquete Pinto tem que explicar o que foi feito do dinheiro destinado à folha de pagamento da Cinemateca, que é um dinheiro carimbado. Não se sabe. Não há transparência nisso. Então, para encerrar, meu sentimento é que se a gente ficar nessa discussão e não tomar providências concretas como essa de assumir a Cinemateca pelo governo municipal e pelo governo estadual, num convênio, isso pode ser feito da noite para o dia. Não é uma coisa que vai exigir um processamento burocrático, né? É uma vontade política. Então, eu acho que nós devemos tanto aproveitar o Sérgio Saleitão, hoje não é secretário de Cultura aí de São Paulo, ele tem que consertar, vamos usar um pouco a linguagem bolsonariana, uma linguagem do Bolsonaro, ele tem que consertar a cagada que ele fez. Entendeu? Porque essa transferência é um negócio de moda, organização social. É aquele negócio de esvaziar o Estado.
Isso é função de Estado, não é função de organização social, é da administração direta, é responsabilidade. Aí está lá a Cinemateca, o governo não tem. Os governos que contribuíram para isso, que não é só o atual governo, o governo Temer, o governo Dilma. Em pleno governo Dilma, a Cinemateca chegou a ser fechada. Eu estava, na época, fazendo um documentário que eu precisava fazer pesquisa lá na Cinemateca, que era os 100 anos da seleção brasileira, não conseguia, porque a Cinemateca estava fechada, uma crise instalada, porque houve denúncia de corrupção, não sei o quê. Então, esse negócio, não vamos tratar como se fosse um assunto da agora, de hoje. É uma crise e uma morte anunciada. Só tenho dito. Desculpem a ênfase. Obrigado, muito obrigado, Luiz Carlos Barreto, nosso querido Barretão, né? Muito obrigado pela sua intervenção, pelas suas considerações. Eu vou passar a palavra agora para Petra Costa, grande documentarista. Petra, eu creio que para você é muito importante a Cinemateca, porque você faz pesquisa e ali deve ter um acervo enorme para você. Deve ser um templo sagrado ali para você fazer as suas pesquisas. Sim, queria agradecer o convite, é uma honra participar dessa sessão com cineastas que eu admiro tanto, muito bom ouvir Marcelo, Tata, Roberto, Barretão. Cheguei um pouco atrasada, não pude ouvir todos. Sim, a Cinemateca foi fundamental desde o começo da minha incursão enquanto documentarista. Eu vi filmes lá que me marcaram tremendamente. Meu primeiro curta estreou na Cinemateca, na Mostra de Curtas de São Paulo, e em seguida eu decidi armazenar na Cinemateca as películas dos anos 40 e 50 que tinham sido feitas pela minha família, que eu encontrei num estado bem ruim, e elas ficaram preservadas lá com muito cuidado durante muitos anos. Agora, recentemente, eu fui retirar para poder escaneá-las em 4K para o Democracia em Vertigem e me dei conta da situação trágica em que estava a Cinemateca. E concordo com o Luiz Carlos Barreto quando ele diz que deveríamos todos ter agido antes e peço desculpas por não tê-lo feito. Espero que ainda esteja em tempo. Eu acho que também a maior parte dos documentários brasileiros dependeram da riqueza dos arquivos armazenados lá. Com Helena, eu fiz a pesquisa lá junto com a nossa pesquisadora, que na época era Eloá, e depois no Democracia em Vertigem com Venâncio, Antônio Venâncio, que é um mestre pesquisador. Enfim, acho de uma tristeza tão trágica essa situação. Os Estados Unidos, que o atual presidente admira tanto, gasta milhões com a preservação do seu acervo, porque sabe o valor da memória audiovisual, sabe o quanto a memória audiovisual é a matéria dos quais os países são feitos. E tivemos recentemente a tragédia do incêndio do Museu Nacional, e seria muito trágico permitir que, mais uma vez, essa morte de um lugar que preserva a nossa memória, o nosso coração enquanto pátria, aconteça. Como diz o cineasta chileno Patrício Guzmán, um país sem documentários, mas pode-se dizer também sem arquivos, sem acervo, é como uma família sem álbum de retratos. E um país sem memória está fadado a continuamente repetir os mesmos erros do seu passado. Um país sem memória não tem condições de sonhar o seu futuro. Espero que podemos juntos preservar a Cinemateca. Obrigado, Petra. Eu vou passar a palavra para o
Carlos Calil, mas se antes, Calil, se você me der licença, eu quero ler rapidamente o manifesto que foi assinado por várias entidades em defesa da Cinemateca. Em 2 minutos eu leio, é importante porque tem muita gente assistindo a TV Assembleia, acompanhando os pronunciamentos, e quero dizer também que todos os pronunciamentos, todas as intervenções ficarão gravadas aqui nos anais da Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, as intervenções são importantes que vocês estão fazendo aqui hoje. Então, rapidamente, eu vou ler o manifesto, né? Cinemateca Brasileira, patrimônio da sociedade. A comunidade cinematográfica brasileira, representada por suas entidades, vem manifestar a sua inconformidade com a grave crise que se aprofunda e pode levar à falência da Cinemateca Brasileira. A Cinemateca é uma conquista histórica do cinema brasileiro. Nela está depositada a maior parte das imagens domésticas, filmes de todos os gêneros e bitolas, programas de TVs e jornais televisivos, que o nosso país já produziu ao longo dos 100 anos. Ela é a memória viva do nosso país e o testemunho da grandeza atingida por nosso cinema ao longo da sua existência. O trabalho de restauro desenvolvido pela Cinemateca foi considerado de excelência pelos principais centros especializados do mundo. No entanto, estamos assistindo à inaceitável deteriorização de suas funções, que já atingiu um patamar absolutamente incompatível com a sua importância. Técnicos valiosos e especializados foram demitidos e as atividades foram reduzidas drasticamente. Entre outras coisas, isso se refletiu na subutilização dos equipamentos de ponta, fruto de vultosos investimentos que correm o risco de sucateamento. Há muito a Cinemateca, em grave crise financeira, não recebe recursos governamentais necessários para o seu pleno funcionamento. Desde abril, está com os salários dos poucos funcionários que restam atrasados e luta para pagar a conta de luz, que pode ser cortada a qualquer momento. Aí a Clara falou que queria fazer uma vaquinha para pagar a conta de luz da Cinemateca. Um eventual apagão elétrico será desastroso, pois atingirá a climatização das salas, onde estão arquivados verdadeiros tesouros de seu acervo histórico. Sem refrigeração e inspeção constante, os filmes em nitrato de celulose, material altamente inflável, ficarão expostos ao tempo e podem entrar em autocombustão, como já ocorreu em 2016. A lista de obras ameaçadas inclui filmes da Atlântida, da Vera Cruz, tudo o que restou do cinema silencioso brasileiro, arquivos históricos de Glauber Rocha e grandes filmes restaurados pela Cinemateca. A história do audiovisual nacional corre enorme risco. Todo esse processo irresponsável se combina com o afastamento da comunidade cinematográfica nacional, que não é consultada ou sequer informada a respeito dos rumos desta instituição. Por acreditarmos que a interlocução da Cinemateca Brasileira com a comunidade cinematográfica é essencial para o seu urgente e devido resgate, reivindicamos a formação de uma comissão com membros indicados pelas principais entidades cinematográficas do país, a fim de que se estabeleça um contato formalizado e periódico com a Cinemateca. Para isso, exigimos que o governo federal providencie imediatamente a dotação urgente e necessária para que a Cinemateca Brasileira volte a funcionar plenamente e em bases seguras para os filmes nela depositados, patrimônio cultural e histórico de nosso país. Aí tem várias entidades assinando, esse manifesto está disponibilizado nas redes sociais. Passo, então, a palavra para o professor Carlos Augusto Calil. Você me ouve, deputado? Sim. Ótimo. Eu começo agradecendo a sua iniciativa, porque ela, então, mobiliza muita gente em torno do programa da Cinemateca, e, sobretudo, dá voz à comunidade dos cineastas, que é, em primeiro momento, o grupo mais atingido pela crise da Cinemateca. O fato deles
tomarem conhecimento e se posicionarem a favor da Cinemateca já é um ganho político extraordinário. A primeira coisa que eu queria dizer é que, como já foi anunciado aqui, e não preciso repetir, é que essa crise tem duas dimensões. Tem uma dimensão de urgência, de emergência, que demanda uma ação imediata, e tem uma questão de caráter institucional, uma crise que já vem sendo anunciada desde 2013, pelo menos, digamos, o último grande acontecimento de crise séria da Cinemateca, que não foi devidamente, digamos, acompanhada, né, por todos nós, infelizmente. Só para as pessoas mais ligadas à Cinemateca, enfim, à sua história. No plano, então, institucional, a questão é saber se a Cinemateca deve ou não deve ser administrada pelo governo diretamente, por uma organização social. Esse é um problema que merece uma reflexão maior, não pode ser resolvido agora, rapidamente, não é simples como o governo parece querer entender, que basta fechar a Cinemateca por 6 meses, enquanto eles estudam a reestatização da Cinemateca. Isso não é possível, simplesmente não é execuível. Então, a questão do modelo de gestão tem que ser tratado com mais cuidado e com mais tempo. O problema agora, então, é de emergência. Emergência significa uma ação imediata para restaurar os salários dos funcionários. Os funcionários da Cinemateca não são funcionários burocráticos, enfim, funcionários administrativos. Nós estamos falando de técnicos altamente especializados e que não há similar no Brasil. Se perdermos esses funcionários que a Cinemateca durante tantos anos treinou, nós voltaremos a uma situação muito complicada, que foi a situação no passado, quando eu era, enfim, mais ligado à Cinemateca, havia um problema de formação de quadros. Hoje temos quadros muito bem preparados para administrar questões bastante complexas, que tanto tem a ver com acervo antigo, feito de película inflamável, película de nitrato ou de acetato, película não inflamável, mas como questões muito complexas também relativas à digitalização. A digitalização parecia uma solução, enfim, muito conveniente, com a estabilidade do suporte dos filmes, mas, na verdade, criou uma instabilidade permanente, porque os protocolos e os registros estão em mutação, né, periódica. Então, nesse momento, é preciso preservar os funcionários que estão sem salários. Eles acabaram de abrir uma conta de crowdfunding diretamente deles, sem mediação de ninguém, que pode receber, portanto, contribuição de todos nós, para ultrapassar esse período. A outra questão de emergência são os filmes que estão, então, conservados com temperatura e umidade relativa baixas e que consomem muita energia. A conta atrasada da Cinemateca nesse momento é de R$450 mil. A Enel, a companhia de eletricidade aqui de São Paulo, deu um prazo até dia 25 de junho para que essa conta seja paga pela Acerp, que, no fundo, nesse momento ainda é a responsável pela administração da Cinemateca por delegação contratual do governo federal, portanto, ela ainda tem um mandato de administração da Cinemateca, e eu sei que já há entendimentos com a Enel para que a Enel compreenda que não pode desligar absolutamente a energia da Cinemateca, não pode tratá-la como uma entidade qualquer, enfim, como uma empresa inadimplente. As consequências culturais seriam enormes. Eu lembro sempre, com muita vergonha, da tragédia do Museu Nacional. O Museu Nacional, há muito tempo, se sabia que estava numa situação muito precária. Pouco antes do incêndio, terrível incêndio, a própria Folha de São Paulo divulgou uma página inteira, a página da Folha Ilustrada, em que o diretor do Museu Nacional pedia, exatamente por uma crowdfunding, pedia a quantia de R$50 mil para abrir a sala mais importante do Museu Nacional, no sentido de atrair os públicos, que era a sala do dinossauro. E ele não conseguiu os R$50 mil. Outra coisa que ficou clara na matéria é que ele estava diante de uma parede descascada. E o repórter perguntou, mas por que o seu gabinete está instalado nessa sala tão deteriorada? É para chamar a atenção das pessoas para o grau de decadência que chegou o prédio
do Palácio Imperial. Eu trouxe o meu gabinete para cá justamente para que todo mundo visse, né, as condições. Apesar de todas as advertências, o Museu Nacional teve o destino que teve. Então, eu fico muito sensibilizado com esse movimento que está repercutindo aqui hoje na Assembleia. Espero que repercuta também no Congresso Nacional. E já uma primeira petição pública que está na internet, chamada Cinemateca Brasileira Pede Socorro, tem 16 mil assinaturas e continua ainda recebendo adesão. Portanto, nós estamos conseguindo mobilizar a sociedade. Os cineastas acabaram de fazer, como explicou muito bem, muito apropriadamente, Roberto Gervitz, agora há pouco, eles organizaram esse movimento internacional e nacional de alerta para os cineastas sobre os problemas que afligem a Cinemateca. Então, eu vejo uma grande movimentação em torno da Cinemateca que vai impedir, né, espero, que o destino dela seja o destino que o Museu Nacional teve tão recentemente. Das questões que eu acho que vale a pena ressaltar, de fundo, a Cinemateca foi uma iniciativa de um grupo de intelectuais em São Paulo, uma iniciativa privada. A Cinemateca era uma fundação privada, que, no caso tipicamente brasileiro, uma fundação privada sem fundos. Essa entidade só conseguiu manter-se, teve várias crises, e na última crise foi de 84. Em 84, o governo federal tinha um mecanismo de absorção de grandes acervos de qualidade privados. Então, naquele momento, o governo federal, através da Fundação Nacional para a Memória, criada pelo Luiz Magalhães, absorveu no governo federal, por exemplo, a coleção do Raimundo Castro Maia, que hoje constitui o Museu da Chácara do Céu, no Rio de Janeiro, que é um museu que tem a maior coleção de Debré, né, que se conhece, e tem uma importância extraordinária, portanto. Era uma fundação privada, passou a ser um museu do governo federal. A mesma coisa aconteceu com o Museu Segal, em São Paulo, e com a Cinemateca Brasileira. Esses três se tornaram museus do órgão do patrimônio histórico, que depois, então, foi absorvido pelo IFAM. Portanto, a Cinemateca tem uma vocação de museu, uma vocação de acervo, de entidade de preservação do patrimônio cultural. Essa é a vocação dela, ela precisa ser mantida. Portanto, o lugar dela hoje na Secretaria do Audiovisual não é um lugar adequado. A Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, do ex-Ministério da Cultura, é um lugar de política audiovisual. A Cinemateca não faz parte da política, não devia fazer parte da política. Ela representa esse patrimônio, né, coletivo dos artistas brasileiros que produziram imagens durante mais de um século. Eu reparei nas observações que há uma preocupação com o financiamento da Cinemateca. Eu acho isso muito verdadeiro, porque ela, sendo uma instituição privada que se tornou governamental em 84, federal, ela nunca deixou de ter vínculos com a prefeitura e com o governo do estado. Houve tempo em que tanto o secretário Mindlin quanto o secretário Sábato Magaldi, um do estado de cultura e o outro do município, financiavam a Cinemateca. Então a Cinemateca sempre teve essa ligação e, portanto, ela não é um organismo do governo federal, ela é um organismo do poder público. E o poder público tem três dimensões: a federal, a estadual e a municipal. Foi, então, muito bem lembrado pelo Barreto aqui que o governo federal pode se associar ao governo estadual e ao municipal para conseguir, né, um fundo de sustentação da Cinemateca compatível com as necessidades, né, que a instituição tem. Por outro lado, eu chamo a atenção aqui, sobretudo dos cineastas presentes nesse nosso encontro, de que o Fundo Setorial do Audiovisual, que é o fundo que financia a atividade com recursos da própria atividade, portanto, por todos os meios isso se justificaria, ele deveria ter uma parcela dos seus recursos, pode ser uma parcela pequena, evidentemente, para não prejudicar outras atividades que o Fundo Setorial tem, ele poderia ter algum recurso destinado à Cinemateca, coisa que nunca houve, né? Me parece um grande equívoco da política desenvolvida nos últimos tempos.
para encerrar, eu queria dizer o seguinte: a Cinemateca, nesse momento, precisa de um ato, né, de emergência. A metáfora que eu faria desse ato de emergência é um avião no ar que não tem mais combustível. Como é que se faz? Um outro avião vai na direção e faz uma transferência no ar de combustível do avião para o avião. A Cinemateca está precisando de uma transferência de combustível. Depois, com mais tempo, vamos discutir o modelo de gestão, participação do Estado, do município, do governo federal, enfim, para ressuscitar, e claro, da comunidade cinematográfica, que agora, enfim, recuperou seu interesse, enfim, o seu apoio para a Cinemateca, né, como foi bem dito aqui pelo Roberto, né, e que essa gestão então seja compartilhada pelo poder público e pela comunidade, né. Isso já houve no passado, no Conselho da Cinemateca. O Conselho da Cinemateca teve muita importância na instituição e foi abandonado em 2013, no início dessa crise que foi mencionada aqui. O Conselho já não se reúne, né, e não foi mais convocado, nem foi renovado desde 2013. Isso era uma reivindicação muito importante que nós devemos fazer. Eu queria, só para finalizar, citar uma frase uma reflexão bastante importante feita pelo criador da Cinemateca Brasileira, que é o grande crítico de cinema, Paulo Emílio Salles Gomes, que escreveu em 69 um texto para uma revista italiana em que ele tinha que falar um pouco do cinema brasileiro. E ele tem um parágrafo que eu acho que explica o incêndio do Museu Nacional, explica o nosso descaso com as instituições culturais, explica a crise da Cinemateca atual. Eu peço licença ao deputado para ler 5 linhas. Diz ele: o Brasil se interessa pouco pelo próprio passado. Essa atitude saudável exprime a vontade de escapar a uma maldição de atraso e miséria. O descaso pelo que existiu explica não só o abandono em que se encontram os arquivos nacionais, mas até a impossibilidade de se criar uma cinemateca. Essa situação dificulta o trabalho do historiador, particularmente o que se dedica a causas sem importância como o cinema brasileiro. Aqui ele está fazendo, claro, uma ironia com ele mesmo, ele era um historiador e pesquisador do cinema brasileiro. A questão, como foi dito aqui, aliás, muito bem antes de mim, é uma questão estrutural da sociedade brasileira que não valoriza o próprio passado. E a Cinemateca justamente luta contra isso, luta contra o apagamento, luta contra a perda de memória, que foi lembrada aqui também pelo professor Matheus Araújo. Ela é um trabalho, né, de afirmação das nossas fraquezas e das nossas potências. Obrigado, deputado. Obrigado, Calil. Calil, que foi, além de professor da ECA, um especialista na obra do Glauber Rocha, professor da ECA, mas foi o nosso diretor do Centro Cultural de São Paulo, secretário municipal de Educação. E, Calil, eu me lembro, nunca vou me esquecer, e te agradeço sempre daquela participação que você fez numa audiência que nós organizamos na Câmara Municipal em homenagem ao Glauber Rocha, que se chamava a Câmara em Transe, que você participou fazendo uma palestra. Isso foi em 2001. Agora você está aqui de volta, né, no nosso mandato, mas na Assembleia Legislativa, mesmo que virtualmente. Muito obrigado pela sua participação. Eu vou passar a palavra agora para o Eduardo Jorge, que eu sei que ele mora lá perto da Cinemateca, não é isso? E também, Eduardo Jorge, dizer que eu acho que a última vez que nós nos encontramos foi lá no restaurante Macrobiótico, não foi? Do Walter, uma filial do professor Kikuchi. Eu sou macrobiótico, o Eduardo Jorge também passou pela macrobiótica, não sei se ele ainda é macrobiótico. Janaz, obrigado pela lembrança e por essa passagem vegetariana. Quem era macrobiótico era meu amigo, demais amigo, Vitor Buarez. Foi governador e prefeito do Espírito Santo e prefeito de Vitória, deputado federal constituinte. O Vitor é que me apresentou tudo sobre macrobiótica, vegetariana, etc, etc. Eu devo isso a ele.
mas não sou macrobiótico. Eu ia também no Kikuchi, mas eu tinha uma birra lá, porque o Kikuchi, acho que ele tem certo preconceito com as frutas brasileiras, né? É verdade. Então eu falava para o Vitor e para o Guxiquem também, que era Luiz Guxiquem, você lembra, né? Lembro, deputado Federal do federal, PT, que também sindicatos foi bancários. um pouco macrobiótica. Ele disse, mas Guxiquem, não é possível uma coisa dessa, ele só valoriza a maçã e tudo, e as frutas brasileiras ele condena tudo, não posso ser macrobiótico. Eu sou só vegetariano, modestamente. Mas olha, eu estou aqui, como o Renato falou, porque ontem me ligou o pessoal aqui do movimento de bairro da Vila Mariana e falou, olha, Eduardo, vai ter essa reunião, você pode ir lá falar, você como morador? Então, no meio desses gigantes que me antecederam, né? Todos gigantes da área cultural e cinematográfica, claro, eu estou aqui como um do povo, né? Eu como morador vizinho da Cinemateca, dando um depoimento e mostrando até também o afeto que a população da Vila Mariana tem por essa instituição nacional, com prestígio mundial, com a importância que ela tem. Isso foi bem colocado já pelo próprio Calil, que é um especialista nisso, né? Que tem a sua vocação de museu, e também, já lembrado por outros, a gente não pode deixar, seja nós simples moradores ou vocês gigantes da cultura e do cinema, que aconteça o que aconteceu com o Museu Nacional. E também pensando até um pouco nisso que o Calil falou, desse sentimento estrutural de descaso com a cultura e com a história, é perplexo, é causar perplexidade que quem tomava conta do Museu Nacional era a Universidade a UFRJ, era a Universidade do Rio de Janeiro, uma das maiores e mais importantes universidades. E, no entanto, foi na mão da Universidade do Rio de Janeiro que o museu se incendiou. Então, realmente, é preciso correr com essa questão e mobilizar a sociedade para poder não deixar acontecer, não ter esse tipo de risco na Cinemateca. Eu, na época, antes de morar aqui na Vila Mariana, eu já tinha uma casa na Vila Mariana, mas morava na periferia, lá em Itaquera, e fui secretário de saúde da Luísa Erondina Gianazzi. E um dia a Luísa me falou, Eduardo, tem um prédio da Secretaria da Saúde, ali, vizinho do Matadouro, que é um prédio de manutenção da Secretaria, você vai passar isso para a cultura, que a cultura vai passar para a Cinemateca. Mas, Luísa, os funcionários vão brigar, né? Porque o cara trabalhar na Vila Mariana é um privilégio. Não, mas você se vire. Aí eu fui lá, discuti, conversei, arranjamos um lugar também bom para eles, e a Secretaria da Saúde cedeu aquele prédio que fica ali, aquela outra rua ao lado do Largo Raul Machado. Você sobe onde tem a Igreja Messiânica, tem uma entrada por lá, que é justamente onde está o laboratório. Um investimento, como foi dito aqui, altíssimo, né? Mas tem essa passagem, a Secretaria da Saúde Municipal cedeu para a cultura e que a cultura cedeu para a Cinemateca. Então, é também um testemunho que, para nós que somos cidadãos aqui de São Paulo e temos acesso, não à parte técnica especializadíssima de Cinemateca de nível mundial, já aqui os nossos diretores já falaram, mas a gente tem acesso aos festivais, aos filmes restaurados pela Cinemateca, é uma coisa maravilhosa, digna da cidade mundial que é São Paulo. Aqui foi dito, né? São Paulo é um centro cultural do Brasil. Eu digo, São Paulo é uma cidade mundial, a maior cidade mundial do Hemisfério Sul, porque as grandes cidades mundiais estão todas do Hemisfério Norte. Nós somos a grande cidade mundial do Hemisfério Sul. Então a gente tem que olhar com cuidado para esse equipamento que tem um valor nacional e até mundial. A cidade de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, o governo de São Paulo, de alguma forma, vai ter que ajudar. De certa forma, a vinculação da Prefeitura de São Paulo é umbilical, porque aquele terreno, aquela área é municipal, é da Prefeitura, cedida para a instalação da Cinemateca Nacional. Então, veja, né, nós aqui vimos, eu ali, pertinho da Cinemateca, eu vou a pé, na minha porta. Aliás, nunca encontrei a Regina, mas aqui no bairro. Mas então, eu vi coisas maravilhosas. Eu lembro, eu estava vendo o Calil, e um dia eu me encontrei com o Calil lá, porque nós estávamos assistindo, era um festival de cinema patrocinado pelo governo da Suécia,
E quem estava lá no palco lançando o filme? Liv Ullmann. Aquela coisa maravilhosa, lindíssima artista, ela apresenta, o Calil estava lá e eu, com o do povo, lá junto do super entendido de cinema, assistindo esse lançamento do cinema sueco. Ali, filmes restaurados, eu acho que eu vi lá O Deus e o Diabo restaurado, cópia perfeita. Vi também O Cangaceiro, com a Van Jorico e o Zé do Norte, também restaurado. Coisas até pitorescas. Eu vi o filme restaurado também, que estava a Inesita Barroso, Mazzaropi e a Dona Irã Barbosa. Todos eles bem jovens, perfeitamente restaurado, uma coisa linda, 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 no trabalho que mostra o nível técnico desses trabalhadores que estão lá. Não é só um investimento em equipamentos, é também um investimento em pessoas para fazer um trabalho desse tipo. Então, eu quero aqui expressar essa solidariedade da população do entorno da cidade de São Paulo como do povo a essa crise, que não é de agora, já foi explicado que isso já vem há 7, 8 anos, portanto é uma responsabilidade de vários governos federais, mas voltar a um ponto que foi falado aqui por algumas pessoas, acho que o Barreto e o Calil falaram. Eu acho que realmente tem que se recorrer à ajuda, já que existe uma crise de sensibilidade muito grande em Brasília, a gente tem que recorrer a essas duas outras instâncias de governo, estadual e municipal, principalmente de São Paulo, novamente, cidade nacional e mundial, para ajudar nessa transição, desse pronto-socorro aqui, e depois na solução mais definitiva. Aliás, eu tomei até a liberdade, depois que essa menina falou ontem, né, e liguei para o vereador Natalini, Gilberto Natalini, que é vereador, e eu falei para o Natalini, está acontecendo isso, Natalini. Eu estou sabendo, inclusive, Natalini, já mandei uma carta ontem para o prefeito Bruno Covas, relatando a situação e apelando que o Bruno, de alguma forma, interfira nisso, né? Então, eu acho até que vocês devem fazer o contato com o Gilberto Natalini, porque ele já acionou o prefeito, e eu tenho certeza, pela que eu conheço do Bruno Covas, que ele não vai ficar, embora tenha dificuldades orçamentárias no meio da pandemia, o esforço da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, eu sou insuspeito para falar, porque eu sou da oposição, o esforço da Secretaria Municipal, eu tenho mania de ser oposição, o esforço da Secretaria Municipal de Saúde tem sido extraordinário, os trabalhadores, a direção da Secretaria tem exigido recursos orçamentários, mas mesmo assim eu acho que o Bruno vai conseguir algo para ajudar nesse processo, e também o governador Dória deve ser procurado. Acho, então, que faça essa sugestão, façam, por favor, vocês desse movimento, o contato com o vereador Natalini, que ele está disposto a ajudar nesse contato com o governo municipal. Obrigado, Eduardo Jorge. Quero lembrar também, Eduardo, que você foi um dos grandes arquitetos do Sistema Único de Saúde, do SUS, quando deputado federal constituinte, quando nós aprovamos a Constituição de 88. Você teve uma importância fundamental na formulação da legislação que resultou no SUS, que ainda hoje é subfinanciado no Brasil, mas é um sistema muito importante, e principalmente nesse momento histórico, nessa pandemia toda. Se não fosse o SUS, nós estaríamos vivendo uma tragédia ainda muito maior. Eu acompanhei muito o seu trabalho como deputado federal constituinte na sua intervenção na formulação do SUS. Parabéns, viu? Obrigado, Gianazzi. Você quer dizer que eu sou bem velho, né? A gente já está partindo para o encerramento, pessoal, só que eu vou passar, a gente vai fazer agora, daqui a pouco, os encaminhamentos do nosso ato aqui, tem encaminhamentos concretos. Antes, eu quero passar a palavra ainda para, acho que é o último participante de hoje, que é o vereador Celso Genazzi, da Câmara Municipal de São Paulo, daí a gente faz os encaminhamentos. Celso. Consegue ouvir? Consegue ouvir? Sim. Então, boa noite a todas, boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando. Primeiro, parabenizar, Carlos, essa ação, né, essa atividade aqui, nessa audiência pública inédita. Celso, só um minuto. Eu quero aqui registrar mais uma vez, já tinha colocado isso, que esse evento de hoje foi uma reivindicação e uma organização também da Frente Ampla, que congrega 15 entidades aqui de São Paulo, de entidades de artistas,
e, sobretudo, do coletivo Mariana em Movimento, né? Foram esses grupos que organizaram e que fizeram a proposta da audiência pública. Ela é fruto de uma movimentação desses grupos, e quero fazer um agradecimento ainda ao jornalista Cláudio Leal, que deu uma grande contribuição para que nós pudéssemos também organizar essa sessão solene aqui na Assembleia Legislativa, que é pioneira, é a primeira com esse teor online, porque a Assembleia Legislativa está fechada presencialmente. Então, nós estamos inaugurando aqui uma nova forma de intervenção através de uma sessão solene. Na verdade, essa é a segunda, mas do nosso mandato, essa é a primeira. Celso, desculpa, só para... Então, não, exatamente nessa linha que eu ia falar, Carlos, é de parabenizar por esse ato, né? Apesar de toda a dificuldade dessa pandemia que a gente está vivendo, essa crise sanitária, política, social, ainda arrumar um espaço, ainda que de forma virtual, para fazer um ato de protesto, de reivindicação, de luta pela cultura, né? Também cumprimentar aqui a nossa conselheira Mirim, a Clarinha, que fez uma fala muito bonita aqui, representando o Conselho Mirim. São as crianças também em defesa da cultura no nosso país. Então, parabéns também, Clarinha, que continuem vocês no Conselho Mirim, sendo protagonistas do processo de transformação da nossa sociedade. E cumprimentar a todos também. Eu ouvi todas as falas, os gigantes da cultura estão todos aqui, né? Todos não, mas a grande parte está aqui, e foram colocados os pontos fundamentais, aí, principais, desse problema da Cinemateca, que a gente sabe da Cinemateca, acompanha a Cinemateca, quem é da cidade de São Paulo. A Cinemateca ela deposita, ela preserva, ela conserva um acervo gigantesco, né? Das nossas imagens, dos filmes, histórias do cinema brasileiro. E a Petra Costa falou uma coisa muito importante ali. Ela é um país sem memória, corre o risco de repetir os graves erros do passado. A gente não pode abrir mão de um equipamento tão importante como é a Cinemateca, né? E a gente está vendo o descaso do governo federal, né? Com esse ataque à cultura do nosso país. Ele leva a Cinemateca, aposta na extinção da Cinemateca. Do jeito que está sendo feito, a gente entende que esse processo já vem lá de trás, né? Foram relatados aí vários aspectos que esse descaso vem lá de trás, mas ele se acentua com esse governo agora, querendo quase que a extinção da cultura do nosso país, sobre todos os ataques que ele fez em todo esse tempo. Então, é importante que a gente se mobilize mesmo, é importante que a sociedade enxergue esse problema, veja o que ela está perdendo, né? Um grande equipamento cultural que ela está perdendo, e a gente, o Luiz Carlos Barreto foi muito brilhante, falou muito bem da questão e o Calil complementou, da capital cultural do país, que é a cidade de São Paulo. Nós vivemos mesmo na maior cidade da América Latina. O peso da cidade de São Paulo é muito grande, né? O Eduardo Jorge também falou, da influência da cidade de São Paulo. Embora a Cinemateca seja do governo federal, gerenciado pelo governo federal, a cidade de São Paulo tem uma responsabilidade muito grande, né, na manutenção desse equipamento aqui, e a gente precisa fazer essa luta para que ela entre nessa briga para salvar a Cinemateca aqui na cidade de São Paulo. Ela está na cidade de São Paulo e a gente tem essa obrigação, a cidade tem essa obrigação. E eu proponho aqui, nos encaminhamentos, Carlos e os demais participantes aqui, a gente formar. Eu vou acionar também o secretário de Cultura, né, conversar com ele, ver a possibilidade também de a gente fazer emendas para resgatar, para salvar nesse momento emergencial a Cinemateca, mas eu proponho que a gente crie lá na Câmara Municipal, vamos criar na Câmara Municipal uma frente parlamentar suprapartidária em defesa da Cinemateca aqui na cidade de São Paulo, para que ela continue existindo. Então, tem esse compromisso, já saímos, hoje é sexta-feira, mas na segunda-feira já protocolamos um pedido da formação dessa frente parlamentar suprapartidária, envolvendo todas as pessoas, quem tiver contato, acione os vereadores, os secretários, e vamos em luta, né, colocar a cidade de São Paulo também na defesa da Cinemateca. Então, acho que são essas algumas considerações, Carlos, e como proposta eu coloco esse encaminhamento, né, de ação em nome aqui
da Câmara Municipal, dos vereadores aqui da Câmara Municipal também. Obrigado, Celso. O vereador Celso Janazzi já está fazendo esse encaminhamento. Ele vai propor a formação de uma frente parlamentar em defesa da Cinemateca, uma frente da Câmara Municipal de vereadores, para pressionar a prefeitura a investir também. E você também vai apresentar emendas parlamentares, não é isso? Porque os vereadores podem apresentar emendas ao orçamento municipal para financiar a Cinemateca, isso é importante. E nós aqui na Assembleia Legislativa também nós vamos criar uma frente parlamentar estadual em defesa da Cinemateca e trabalhar emendas ao orçamento estadual. Nós já vamos fazer isso aí nos próximos dias. Essa é uma proposta que eu queria encaminhar aqui para mostrar também que essa audiência não é em vão, ela tem aqui uma finalidade de mobilização, inclusive do Parlamento, tanto da Assembleia Legislativa como da Câmara Municipal, né? Que a gente apertou o gatilho da Alesp e da Câmara Municipal. E também eu quero propor que uma audiência pública no Ministério Público Federal, porque eu protocolei uma representação no Ministério Público Federal, e existia já uma outra. Agora, é importante que o procurador, e ele pode fazer isso, nós podemos conversar com ele, eu já fiz audiências públicas no MP Federal, no MP Estadual, uma audiência pública lá, porque o grande parceiro dessa luta vai ser o Ministério Público Federal, que ele tem, né, como entrar com ação, entrar com TAC, enfim, ele tem todas as condições de pressionar o governo federal. Eu acho fundamental uma audiência com esse grupo, esse coletivo todo, solicitando uma audiência pública. Eu vou fazer isso já, em nome do nosso mandato, e também no Ministério Público Estadual, porque nós temos informação de que o MP estadual também já está investigando, há um debate, há uma representação no MP. Nós vamos entrar em contato, então, com o promotor ou procurador do promotor do MP estadual e com o procurador do Ministério Público Federal, pedindo uma audiência pública com esse coletivo lá para continuar esse movimento de resistência, de luta e de pressão. Então, frentes parlamentares na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, fazer uma campanha para que os deputados e vereadores apresentem emendas. Vamos apelar também aos deputados federais de São Paulo, tem 70 deputados federais de São Paulo, vamos pedir para que eles façam intervenções, isso é importante, né? Intervenções políticas junto ao governo federal, mas apresentando também emendas parlamentares. Não é o ideal, né? Mas a situação é tão grave que isso ajuda, pelo menos, a tirar a Cinemateca da UTI. E os senadores também de São Paulo, vamos pressioná-los. E eu acho que são bons encaminhamentos para esse primeiro momento aqui dessa audiência pública. São frutos graças às intervenções que vocês fizeram aqui. Eu estou partindo já para o encerramento, porque nós estamos estourando o nosso tempo, inclusive da TV Alesp, que tem a programação e tem horário. O Rubens quer fazer, o Rubens Carsoni, que estava nos assessorando e acompanhando, você quer fazer o encerramento, Rubens? Você está no ar ainda? Cadê o Rubens? Acho que ele saiu, né? Então, eu vou fazer, quero agradecer muito a presença de vocês, as intervenções, as propostas que vocês fizeram foram fundamentais. Todas as intervenções já estão registradas aqui, tanto na TV Alesp como nos anais da Assembleia Legislativa. Muito obrigado pela luta, pela resistência. Vocês, parece que o Roberto quer fazer uma intervenção ainda. A última, Roberto. Libera o microfone. Não, já liberei. Olha, eu achei essas colocações, tanto do Eduardo Jorge quanto do vereador Celso Janazzi, e atua como deputado, excelentes. Eu faço parte do grupo de trabalho de Cinemateca da APACE, e nós temos total interesse em conversar com vocês na Câmara, na Assembleia Legislativa e também com os deputados federais sobre essa questão da Cinemateca brasileira. Existe uma luta federal feita por uma série de entidades, mas diz respeito à política cinematográfica. Eu acho que a gente tem que formar realmente uma frente parlamentar para salvar a Cinemateca nesse momento, entrar em contato, como vocês propuseram, que eu acho espetacular, e o Calil já tinha indicado, de
fazer um contato com o governo municipal e o governo estadual para a gente criar um mutirão para salvar a Cinemateca Brasileira e permitir que ela funcione até que essas questões institucionais que ela está enfrentando nesse momento se resolvam. Mas ela não pode parar, né? Ficou claro pelo depoimento de todo mundo. Eu agradeço muito, obrigado pela palavra e boa noite a todos. Muito obrigado. Quero agradecer, continuar agradecendo a Frente Ampla, responsável pela realização da nossa audiência, ao Movimento Mariana, ao coletivo Mariana em Movimento, ao Cláudio Leal, né? E depois eu quero conversar com o Marcelo Machado sobre a Tropicália, Marcelo, sobre algumas imagens daquele programa Divino Maravilhoso, parece que não tem imagem nenhuma, né? Mas eu tenho umas fotos do Festival Internacional da Canção do Tuca, umas fotos inéditas que eu quero mostrar para você, né? Que eu ganhei de um fotógrafo da época. Não tem vídeo, né? Eu sei que não tem um vídeo daquela apresentação do Caetano Veloso, Proibido Proibir, daquele discurso dele maravilhoso, e do programa Divino Maravilhoso também, mas a gente vai conversar depois sobre isso. Muito obrigado, está encerrada a nossa sessão. Um abraço a todos vocês. Obrigado.